forma total, com todo o nosso ser, lembrando de todas as bênçãos e maravilhas que Deus já nos proporcionou pela salvação que foi nos dada pelo sacrifício da cruz, do qual na semana passada, nós tivemos nos lembrando e celebrando, a morte do Senhor Jesus Cristo e a sua ressurreição. Ele ressuscitou, ele está vivo, por isso nós podemos ter fé e crer no amanhã. Por isso, mesmo diante de todas as lutas e dificuldades, nós temos uma esperança, porque a nossa esperança não se limita às coisas dessa vida, mas ela está além de todas as coisas aqui. Ela é para o tempo eterno. Então eu queria lhe convidar para você se alegrar, para você não ficar com esse coração tenso. Os dias nos pedem cuidado, os dias nos pedem atenção, mas eles não são dias para nos esmurecer, para nos desfalecer, para ficarmos abatidos ao ponto de a nossa fé parece que está ruindo. De maneira nenhuma. Esses são os dias de olharmos para o nosso Deus e sabermos de onde vem a nossa salvação. Amém? Então vamos continuar louvando ao Senhor com mais um cântico. O Gleison vai então trazer o cântico para nós. Ok? Maravilhosa graça que nos alcançou. Quando um dia nós estivemos cegos, perdidos, nós fomos alcançados. Maravilhosa graça que perdido me encontrou, e estando cego pude ver Cristo me
maravilhosa graça que nos alcançou. Graça, presente merecido de Deus sobre as nossas vidas. Outro tempo, em outro momento, nós estávamos perdidos, errantes, os nossos pés caminhavam por caminhos tortuosos e difíceis. O nosso coração não buscava a Deus, nós estávamos mortos espiritualmente, mas fomos encontrados por essa graça, achados, perdidos, sem Cristo, sem esperança, mas essa graça nos foi então dada, e por essa graça nós fomos salvos, e nós cremos, e por isso louvamos e celebramos ao nosso Senhor. Eu queria lhe convidar para você abrir comigo a sua Bíblia no Salmo 51. Salmo 51. Você vai procurando aí, que você encontra comigo. Nós vamos então ler todo o Salmo, né? Os 19 versículos que tem nesse Salmo. Nós temos ao longo desses últimos tempos sempre caminhado, andado pelos Salmos. Não temos feito isso em ordem cronológica, salmo por salmo. Nós temos então separado alguns salmos e temos então estudado e tirado desses salmos todo o aprendizado daquilo que Deus tem para nós, que pode ser aplicado nos nossos dias. Sabemos do contexto, do momento em que os salmos foram escritos, e nós então, alimentados pela palavra, tiramos aquilo que é então prático para os nossos dias. Então eu convido para você abrir aí no Salmo 51, se tiver encontrado, dá um ok aí, que eu percebo que está todo mundo já com a Bíblia aberta no local. Então vamos fazer a leitura do Salmo. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente de minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprazes na verdade, no íntimo e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com isopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagastes. Esconde o rosto do meu pecado e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repuses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores, pois não te comprazes em sacrifícios, do contrário, eu tus daria. E não te agradas de holocaustos, sacrifício agradável a Deus são. O espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não desprezarás, ó Deus.
Faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás do sacrifício de justiça, de holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre teu altar se oferecerão novilhos. Amém? Queridos, nós estamos então vendo os Salmos. Temos descoberto coisas maravilhosas, né? E os Salmos são maravilhosos. Mas como já disse antes, nós precisamos, antes de olhar para cada Salmo, vermos alguns aspectos. Nunca é demais lembrar, né, que os Salmos foram escritos por alguns, se não diversos autores, sendo o mais conhecido deles e aquele que mais escreveu Salmos, o rei Davi. Mas nós temos Salmos de Moisés, temos Salmos do qual é desconhecido o autor, temos Salmos dos filhos de Asaf, enfim. E esses Salmos, eles foram escritos nas mais diversas circunstâncias, nos mais diversos momentos, em momentos de muita alegria, como em momentos de muita tristeza, em momentos de perseguição, em momento em que se estava adorando a Deus no templo. As circunstâncias são as mais diversas. Nós não conseguiríamos compreender com a condição que compreendemos o sentido de adoração se nós não tivéssemos o livro de Salmos, exatamente bem no meio da Bíblia, né? É o livro mais fácil de achar porque você abre no meio da Bíblia e ele está lá. Parece que exatamente para nos dar esse direcionamento, de que nós não entenderíamos o que é adoração se nós não tivéssemos esses cânticos, essas poesias, essas orações escritas e então nos dadas, né, pelo nosso Deus através do seu Santo Espírito. Os Salmos são maravilhosos porque eles nos ensinam que em todos os momentos, nós então nos voltamos para Deus, nos momentos mais difíceis. Quando nós estamos lendo aqueles Salmos em que Davi ele está sob ameaça de morte, nós não encontramos um Davi entristecido ou decepcionado com Deus, mas um Davi que está buscando a Deus, mesmo nos seus momentos adversos. Esse salmo é um salmo penitencial, são 5 desses salmos. E esse salmo foi escrito por Davi. É um salmo, então, onde ele tem algum nexo com o Salmo 32, com o Salmo 38. E esse Salmo 51, ele foi escrito depois que Davi foi confrontado, então, pelo profeta Natã. Depois, ali do relato que nós temos de 2 Samuel, capítulo 11. Quando Davi, então, rei, acaba por o seu exército estar em guerra e ele ficando em casa, acaba admirando-se de uma mulher por nome Betseba, que era casado com um homem chamado Urias, um dos soldados de Davi, que por sinal está em guerra, combatendo, e Davi então acaba por cometer o pecado do adultério, né? Então vindo a possuir Betseba. Se não bastasse então esse pecado, Davi ainda vai agora tentar, não somente tentar, mas vai arquitetar a morte do esposo de Betseba, Urias, seu fiel soldado, que é chamado por Davi para vir ao palácio. Davi tenta então ali dissimular o que tem acontecido, mas Urias, tão fiel, acaba não obedecendo às ordens de Davi de voltar para casa e poder descansar e despojar da sua esposa, mas ele permanece ali, né, no palácio, porque não vê justiça, não vê correção de deixar os seus amigos batalhando e ele descansando. Então Davi projeta a partir daí o assassinato, né, do seu soldado, mandando a sentença de morte pela própria vítima, né, para que então o comandante ali da guarda o coloque na parte mais perigosa da batalha. Então Davi ele comete aí erros sucessivos, né? O pecado do adultério, o pecado do assassinato
E parece que Davi guardou isso por um tempo, pelo menos por um ano. Isso esteve então em secreto. É o que ele começa a declarar no Salmos 32, quando ele escondeu os seus pecados, né? Houve ali consequências terríveis até o ponto que ele vem a confessar. Mas no capítulo 12 de 2 Samuel é o desfecho de tudo isso, né? É quando então o profeta Natan vem ter com Davi e o confronta no seu pecado. E Davi então tenta, parece não estar entendendo o apontamento de Natan, e Natan deixa bem claro, né? Você pecou, você errou contra Deus, e aí Davi é confrontado. Pecado é para ser confrontado. Nós precisamos de um alinhamento, né, com Deus. Nós precisamos manter o relacionamento perfeito. O Senhor Deus nos deu o Senhor Jesus Cristo, seu Filho, para que então nós pudéssemos ter o perdão dos nossos pecados. E tendo o perdão dos nossos pecados, nós pudéssemos ter esse relacionamento perfeito. Isso tem a ver com vários desdobramentos, né, quando nós pensamos no aspecto salvação. E um dos desdobramentos é exatamente o arrependimento. É um dos primeiros passos no processo da salvação. Nós nos arrependemos, conhecemos os nossos erros. Qualquer pessoa que deseja um relacionamento perfeito com Deus precisa então entender a sua condição de pecaminosidade, olhar para um Deus santo que não se agrada do pecado e voltar-se para Deus, uma vez que deliberadamente nós estamos caminhando contra Ele. Então nos voltamos para Deus. Então é nesse contexto aqui de ter pecado, de ter tido o seu pecado confrontado, e agora a descrição vai mostrar uma atitude de arrependimento, que Davi escreve o Salmo 51. Veja como é maravilhosos os salmos, né? A gente tem visto esses salmos nas mais diversas condições, mas nós queremos trazer pelo menos 3 pontos em relação ao Salmo 51 nessa noite. É um salmo bastante conhecido, muito explorado. Podemos falar muitas verdades a partir desse salmo, sempre observando o próprio texto, né? Mas vamos então em três aspectos desse salmo. O primeiro, né, está exatamente do versículo 1 ao versículo 7. Nós podemos te dizer que o ponto é lava-me. O ponto é lava-me. Davi, então, ali reconhece que cometeu pecados. Davi, ele reconhece que ele havia atravessado a linha instituída por Deus e na sua lei. Isso é transgressão. Ele havia transgredido, né, o mandamento. Ele havia errado o alvo, porque pecado é exatamente isso. O que é pecado? Pecado é errar o alvo. É errar o alvo. Nós então temos que agradar a Deus, sendo obediente a Ele, mas nós então erramos esse alvo e pecamos. Ele havia transgredido, ele havia então ele havia errado o alvo determinado por Deus para ele, isso era pecado, e ele havia cedido à natureza pecaminosa e pervertido, isso é iniquidade. Então Davi estava ali diante dessa situação em uma condição muito ruim em relação na condição do seu relacionamento com Deus. Então ele vai clamar a Deus, porque assim como o nosso corpo exterior, o nosso corpo, ele se incomoda com a sujeira, não é isso? São poucas pessoas que gostam da sujeira, né? São poucas pessoas mas nós sentimos a necessidade de sermos limpos. Por isso nós recorremos ao banho, né?
Todas as vezes que fazemos qualquer tipo de ação, de movimento, em que o nosso corpo transpira, a gente acaba suando muito, ou a gente lidar com uma situação, enfim, que a gente fica sujo, né? A roupa está suja, o corpo está sujo, e qual é o nosso sentimento? O sentimento de poder, o quanto antes, nos limpar, nos lavar. Pois da mesma forma, né, que nós temos essa visão do exterior, do corpo sujo que precisa ser lavado, isso também é uma verdade no nosso lado espiritual, na parte interior. Quando o homem tem a humildade de perceber que está sujo, está manchado, que pecou contra Deus, que está errado diante de Deus. O seu desejo é o quê? É ser limpo, é ser, então, lavado, é ser purificado. E Davi coloca, então, essa situação, essa condição diante de Deus até o versículo 7. Nós podemos, então, dar uma olhada, é necessário. Compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias. É interessante perceber que Davi sabe do caráter de Deus. Davi reconhece, ele teve o seu pecado confrontado. E eu preciso, então, trazer um pouco aqui para nós essa ideia. Davi teve o seu pecado confrontado e o seu pecado foi desnudo, foi exposto. E Davi, nesse momento, ele tem uma atitude que deve ser a atitude de todas as pessoas diante de Deus e diante das nossas ações pecaminosas. Todas as vezes que pecamos, ou os pecados que temos cometidos, eles são, sim, confrontados. Muitas pessoas não gostam da Bíblia. Muitas pessoas tentam fugir da palavra de Deus. Muitas pessoas não gostam dos pregadores. Muitas pessoas não gostam da mensagem do Evangelho, porque a mensagem do Evangelho é essa mensagem que confronta o homem. A palavra de Deus, antes de qualquer coisa, ela exalta ao Deus Todo-Poderoso, mas confronta ao homem pecador. É por isso que muitas pessoas não gostam, muitas pessoas detestam até, porque eles não querem ter a sua realidade expostas. E muitos, quando têm, mantêm o espírito orgulhoso no sentido de não reconhecer ou de não admitir. É interessante que o Senhor Jesus Cristo, uma vez falando, disse que ele veio para ser o salvador de quem? Dos humildes. Aqueles que têm, sim, a condição de reconhecer que erraram. Davi conhece o caráter de Deus. Agora ele faz isso nesse momento em que ele está totalmente acabado, por assim dizer, né, de dor, de arrependimento por causa do seu pecado. Mas ele conhece a natureza de Deus, ele não tenta se justificar. Isso é muito interessante. Mas ele recorre ao caráter de Deus. Um Deus que é o quê? Que é benigno, e um Deus que é misericordioso. E aí ele fala, apaga as minhas transgressões. Ele reconhece. E ele sabe que ele ainda está com essas transgressões. É algo para acontecer, para ser apagado. Ele pede, apaga as nossas transgressões. Lava-me completamente, limpa-me completamente. Aquele aspecto, né, de que eu falei, da necessidade que se sente de ser, então, purificado, de ser limpo. Querido, eu não sei se você que está me acompanhando, alguns dos que estão me acompanhando, eu sei que a grande maioria são crentes no Senhor Jesus Cristo. Eu não sei se você que está me acompanhando agora ainda não conhece o perdão do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nos dado lá na cruz. Mas é fato que só na pessoa do Senhor Jesus Cristo nós então somos limpos, nós somos lavados, nós somos purificados. O sangue precioso do Senhor Jesus Cristo,
O sangue, a vida do Senhor Jesus Cristo dada lá na cruz do Calvário, aquele líquido precioso, ele nos purifica de todo o pecado. Os nossos pecados precisam ser apagados e eles não serão por atos de justiça nosso. Eles não serão por atos de bondade cometido por nós. Só há uma forma dos nossos pecados serem apagados. Quando nós olhamos para Deus, enxergamos o seu caráter santo e no seu Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo, nós recebemos o perdão do nosso pecado. Ele diz, pois eu conheço as minhas transgressões. Isso é um espírito humilde. Eu conheço, eu reconheço, eu admito, eu sei que errei. As minhas transgressões, os meus pecados estão sempre diante de mim. Eu estou sendo acusado pelos meus pecados. Mais uma vez eu preciso lembrar aos meus queridos que estão nos ouvindo essa condição de então não tentarmos fugir ou tentarmos cobrir os nossos pecados. Davi tentou fazer isso, na verdade. Como eu lembrei no início aqui da nossa pregação, o Salmo 32, tão conhecido, é exatamente o momento em que Davi fala do tempo que encobriu, do tempo que escondeu. Agora ele coloca que esses pecados estavam diante deles. Eu posso imaginar, meu querido irmão, os meus irmãos que nos acompanham, essa condição que talvez você já tenha vivido, eu e você já possamos ter vivido, daquelas situações onde os nossos pecados estão diante de nós, onde nós não confessamos, como recebemos o direcionamento bíblico, que dessa maneira deve ser. Os pecados devem ser confessados. E o quanto isso nos perturba, e o quanto isso nos atemoriza dia e noite. Não é difícil ir para o quarto, não é difícil deitar, não é difícil seguir as atividades, sendo que os nossos pecados estão diante de nós, sendo que nós somos conscientes dos erros que fizemos. Não é difícil nos relacionar com aquelas pessoas das quais nós temos defraudado, daquelas pessoas das quais nós temos, então, cometido falhas e erros. Não é difícil colocar a cabeça no travesseiro. Davi está dizendo, Senhor, me livra, me limpa, Senhor, me purifica das minhas iniquidades, eu conheço os meus pecados, eles estão diante de mim. O pecado, ele causa essa barreira tão grande, do qual não nos permite esse relacionamento perfeito com Deus. Pequei contra ti, e contra ti somente, fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que será tido como por justo no teu falar e puro no teu julgar. Interessante, eu tenho dito isso diversas vezes. Você que é membro da Igreja Cristã Evangélica Tamboril e tem então ouvido as pregações e sabe que nós falamos muito sobre essa condição do homem, da glória de Deus, do homem pecador, a sua condição pecaminosa. Lembra que eu sempre digo que os nossos pecados, eles são primeiro contra Deus. Todos os nossos atos de ofensa, eles são primeiro contra Deus. Nós não pecamos primeiro contra as pessoas. Nós pecamos primeiro contra Deus. Todas as vezes que fazemos alguma coisa antes, nós estamos fazendo contra Deus. É contra Deus que nós pecamos. E é exatamente por isso que esse pecado deveria esmagar o nosso coração. É contra Deus que nós nos rebelamos. É por isso que nós não poderíamos ter sossego, nós não poderíamos ficar quietos ou em paz, sendo que nós afrontamos ao ser mais santo, ao ser mais lindo, ao ser mais maravilhoso. Eu sei que talvez você já passou por a situação de ter então desagradado alguém, de ter sido rude com alguém, de ter sido grosseiro com alguma pessoa. E passado algum tempo, você acaba sentindo o peso daquilo, né? Por que eu disse aquilo? Por que eu fiz aquilo? Não precisava eu ter falado aquilo. E você se sente assim tão entristecido e você quer consertar as coisas. Ainda mais deveria ser com Deus.
nós não poderíamos dormir, nós não poderíamos começar o dia, nós não poderíamos viver nem um segundo como se nós não estivéssemos ofendendo a Deus. Nós deveríamos estar o tempo todo em prestação de contas com Deus, porque todos os nossos erros, todos os nossos pecados, eles são primeiro contra Deus. Nós não ofendemos primeiro as pessoas, nós ofendemos a Deus. Amém? O versículo 5 nos diz: eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Interessante que nesse versículo 5, Davi, ele fala dessa condição de que ele não é um pecador por opção. O pecado não é simplesmente uma questão de opção, é uma questão de natureza. É por natureza. Eu nasci assim. E aí nós temos também na nossa igreja, nas nossas pregações, falado tanto sobre essa condição do coração do homem, da maldade que há. E quanto mais nós conhecemos o ser humano sem Cristo, mais nós entendemos a raiz e a origem dos seus pecados. Lembro perfeitamente de alguns momentos na nossa escola bíblica dominical, estudando então o tema da depravação total, e a gente então sempre lembrando, né, que algumas pessoas usam o argumento de assim: mas se você buscar no fundo, lá no fundo do coração, as pessoas são boas. Não, é exatamente lá no fundo do coração que as pessoas são más. O problema começa ali, a raiz está ali, porque é uma questão de natureza, não é uma questão apenas de opção. É uma questão de ser tendencioso a fazer isso. E Davi lembra: eu nasci em iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Nós herdamos uma natureza pecaminosa vindo lá do Jardim do Éden, a partir dos nossos primeiros pais, no caso Adão e Eva. Eis que te comprases, na verdade, no íntimo e no recôndito, me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com isopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Que maravilha! Nós nos lembramos então de Isaías 1 e 8, não é isso? Ou 1 e 18, né? Que ainda que os nossos pecados sejam como carmesim, né? Eles se tornarão mais brancos do que a neve. Esse objeto aqui descrito por Davi era um objeto típico ali de fazer uma asepsia, uma limpeza, né? O isopo que era usado ali exatamente para fazer esse processo de limpeza. E aí Davi coloca essa condição de que ele precisa ser limpo, né? De comprares na verdade no íntimo e no recôndito me faz conhecer a sabedoria. Purifica-me com isopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Só no poder do nosso Senhor Jesus Cristo, só no sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, Ele nos tornou mais branco, Ele nos tornou mais alvo, Ele nos tornou totalmente limpos, de maneira que os nossos pecados, eles são perdoados todas as vezes que uma pessoa se volta para a cruz, e lá na cruz enxerga o sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Ele então recebe o perdão de seus pecados, ele se torna limpo. Mas você entende que o nosso relacionamento, o relacionamento perfeito com Deus, ele só é possível através desse primeiro passo, o arrependimento. O arrependimento que foi pregado pelos profetas, o arrependimento que foi pregado por João Batista, o arrependimento que foi pregado por Jesus, o arrependimento que foi pregado por Pedro, o arrependimento que foi pregado por Paulo e por todos os apóstolos. O arrependimento que é a doutrina base para a nossa conversão. Então, talvez você já conheça o Senhor Jesus Cristo e você já tenha tido seus pecados perdoados, mas talvez haja também a necessidade de prestação de contas. Talvez há algum tempo a gente não tenha se voltado para Deus com o coração quebrantado como Davi está nesse momento. Ou talvez você ainda não conheça o Senhor Jesus Cristo
E talvez você lute com a culpa do pecado. Deixa eu lhe dizer, independente do pecado que você tenha cometido ou que você está cometendo, Deus é poderoso para nos limpar e nos salvar e nos deixar mais alvo do que a neve. Então nós temos aí do versículo 8, então, até o versículo 11, o que nós podemos dizer de restitui-me. Me restitui, Senhor. E aqui não tem nada a ver com aquela canção Eu Quero de Volta o que é meu. Mas é uma verdade aqui do que Davi vai descrever a partir do versículo 8. Porque o que Davi vai descrever, e nós vamos ler aqui o texto e você vai perceber, é que o pecado o arruinou. O pecado o destruiu. Não havia nada de interessante em Davi até esse momento. Veja, ele diz: faz-me ouvir o júbilo e a alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Parece que nós vamos encontrar aqui nos próximos versículos uma descrição de uma radiografia, de um exame completo do corpo, né? Vamos descrever assim, mas levado para a parte íntima. Parece que os ouvidos de Davi, né, foram afetados. Faz-me ouvir o júbilo e a alegria. Não havia uma alegria. Veja como a situação que o pecado leva uma pessoa é sempre uma condição muito embaraçosa. Me faz ouvir de novo o júbilo, me faz ouvir a alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Você consegue perceber os danos, as consequências? Não há em Davi alegria, esse entendimento de que eu não consigo escutar. E aqui você sabe que a gente pode pensar naqueles momentos que a gente está tão ruim, tudo em volta da gente, as pessoas que estão em volta da gente, elas estão em outro momento. E elas estão alegres, e há alegria, e há fertilidade, e há júbilo. Mas a condição, a consequência do pecado nos deixa entristecidos. Pessoas com pecados sem serem confessados, pessoas sem se arrependerem dos seus pecados, são geralmente pessoas que estão trombudas, estão desanimadas, estão sempre por longe, estão sempre um tanto quanto chateadas, às vezes até um tanto quanto grosseiras, se afastando das pessoas, porque não conseguem ouvir, não conseguem ter alegria, não conseguem ter prazer e sentem no corpo, né? Então a consequência dos seus pecados. Esconde o rosto dos meus pecados, apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. E aqui está exatamente a parte central de todo o problema. Exatamente como eu falei antes, a questão do coração. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Muda e modifica o meu coração. Nós sabemos também pelo Velho Testamento, pelo profeta Jeremias, pelo profeta Ezequiel. Não vamos nos deter na leitura dos textos agora, mas nós sabemos que esse coração novo, né? Jeremias diz que nós não devemos confiar no nosso coração, porque ele é enganoso, porque o coração do homem, ele é enganoso. E Ezequiel, ele nos lembra, então, de que, lá no capítulo 36, de que é Deus quem nos dará um novo coração. Ele nos lembra, né, que Deus trocará o nosso coração de pedra e colocará um coração de carne, um coração novo, um novo coração. Davi entende que a consequência dos seus pecados e dos seus erros afetou as suas emoções, o seu intelecto,
todo o seu ser. E ele entende que é uma questão de uma mudança. Não é uma questão apenas de um reparo. E Deus, de fato, não trabalha com reparo nas nossas vidas. Deus não faz um remendo nas nossas vidas. Deus não faz... Só um minuto, desculpa. Mas Deus faz tudo novo. É muito oportuno lembrarmos de 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Deus trabalha com novidades. Deus é um Deus de novidades. Deus não é um Deus de fazer remendo, fazer ajustes ou muito menos gambiarra. Quando Deus age nas nossas vidas, Ele faz nos restaurando completamente. Ele nos faz restaurando totalmente. E esse é o ponto central, o nosso coração. É disso que depende, verdadeiramente, todas as outras coisas no sentido do relacionamento com Deus. Quando nós temos os nossos corações transformados, mudados, então nós temos de volta, a alegria e o prazer. Nós temos de volta, então, esse contentamento e a oportunidade de jubilar, de cantar e exaltar o nome do nosso bom Deus. Quantos de nós já andamos por muitos anos sem essa condição, porque o nosso coração ele não compreendia essas coisas. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Esse é o espírito, mas é o espírito do próprio Davi. Não confunda esse espírito com o Espírito Santo, mas com o espírito de Davi, mas um espírito inabalável. Não me repuses da tua presença, porque nada pode ser pior de uma pessoa do que não ter uma comunhão com Deus. O pecado gera essa separação, essa ruptura entre Deus e a criatura. Nem retire de mim o teu Santo Espírito. Aí aqui aparece como de fato o Espírito de Deus, o Santo Espírito, do qual nós sabemos, que na época do Velho Testamento o Espírito Santo atuava, mas não de forma permanente na vida de uma pessoa. Mas agora sim, aqueles que têm o Senhor Jesus Cristo são templos do Espírito Santo, são moradas do Espírito Santo. E agora ele habita verdadeiramente na vida de todos aqueles que creem e confessam ao Senhor Jesus Cristo. Então restaura-me. O título que eu usei é restitui. Me dá, Senhor, me faz viver aquilo que é pleno diante de Ti. O pecado me trouxe, então, cegueira, me trouxe problemas de audição, me trouxe dores no corpo, os ossos moídos e ainda mais a questão do meu coração afetado. Agora nós temos uma terceira condição que vai do versículo 12 ao versículo 19. E eu amo essa parte. Talvez uma das partes que mais nós pregadores exploramos no Salmo 51 é a questão do arrependimento, do perdão, do confessar as culpas e tudo mais. Mas no versículo 12 ao versículo 19, nós temos uma condição, aliás, do versículo 13 ao versículo 19, nós temos uma condição maravilhosa, que é o quê? O usa-me. Usa-me. Primeiro, lava-me. Segundo, restitui-me. E o terceiro, usa-me. Porque uma pessoa que foi perdoada, uma pessoa que encontrou agora paz com Deus, uma pessoa que agora tem um relacionamento perfeito com Deus, não deseja menos do que o usa-me. Não deseja menos do que eu quero te servir. Ou entende que a sua vida não tem nenhum empréstimo a mais do que não seja servir ao seu Deus, aquele que o perdoou. Vamos dar uma olhadinha no texto para a gente ir descobrindo aqui as maravilhas que temos aqui. Versículo 13. Versículo 12. Restitui-me a alegria da tua salvação
e sustenta-me com um espírito voluntário. Esse espírito voluntário é o oposto, né, de um espírito de escravidão. Quando o Senhor nos dá a salvação, nós temos um espírito de liberdade, um espírito para servir livremente. Nós estávamos sob um jugo de escravidão e assim nós éramos conduzidos, né? Paulo nos lembra isso, escrevendo então à igreja de Colossenses, dizendo que nós seguíamos o curso, né, desse mundo. Aliás, aos Efésios, nós seguimos o curso desse mundo. Nós éramos levados, né, pelo o reino das trevas. Mas agora, desfrutando da salvação de Deus, nós temos um espírito voluntário. Nós o servimos com liberdade, nós o servimos livremente, não sobre um jugo de escravidão. Nós somos servos, mas somos servos livres pelo nosso Senhor. Então ele diz: então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. O que é isso? Anunciação. Eu quero servir. Usa-me, Senhor, agora porque eu estou perdoado e porque o meu relacionamento contigo é perfeito, Deus. Eu posso, então, te servir. E eu quero te servir. Eu sei o que o Senhor fez por mim. Eu sei o que eu fiz contra ti. Eu sei em que estado eu estive. E eu sei como o Senhor me salvou. Então agora, Senhor, usa-me. A minha vida, ela pertence a ti para o teu louvor. Eu quero então anunciar, então ensinarei, eu falarei aos transgressores dos teus caminhos. Eu apontarei, eu e você somos chamados a isso, a mostrar o caminho que as Escrituras mostram ao pecador, revelar às pessoas como sendo um instrumento usado por Deus, as boas novas, o Evangelho, e apontarmos para o caminho que é o Senhor Jesus Cristo, para que as pessoas possam se converter. Deixa eu dizer para você, meu querido irmão, você que já é salvo no Senhor Jesus Cristo, nós não podemos menos do que servir ao Senhor, e servir com dedicação. E nós temos uma mensagem muito clara para dizer para as pessoas e para os pecadores, é que Jesus Cristo é o caminho. Nós temos que mostrar, apontar para as pessoas. Nós somos chamados a anunciar e a pregar. Porque as pessoas não se converterão de outra maneira. Elas só se converterão se elas tiverem esse entendimento. Nós não podemos dizer menos do que a verdade, que o caminho é esse, as Escrituras, como as Escrituras mostram, como as Escrituras falam, como as Escrituras dizem. Nós não podemos dar outra mensagem. Não espere, querido irmão, querido amigo, que as pessoas se convertam com a mensagem de uma letra musical. Não espere que as pessoas se convertam com algum tipo de apresentação nas nossas igrejas. O que converte o homem, o que leva o homem a um relacionamento perfeito com Deus é a sua palavra que mostra e revela o Senhor Jesus Cristo. Versículo 15, ainda o 14, né? Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus. Ele está lembrando exatamente da morte do esposo da Betseba, né? Deus, a minha salvação, a minha língua exaltará a tua justiça. Mais uma vez, uma condição de proclamar. Mais uma vez, uma condição de falar. Mais uma vez, uma condição de ser um instrumento de propagar. E mais uma vez eu lhe digo, não pode ser menos do que isso que um cristão, que um crente, que uma pessoa, um filho de Deus, que foi perdoado dos seus pecados pelo Deus Todo-Poderoso, queira fazer. Não pode ser menos do que isso, de ter então o privilégio de ser um instrumento então usado por Deus. Versículo 15. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores, pois não te comprazes. O versículo 15 fala mais uma vez sobre isso, né? Sobre essa questão de ser instrumento.
de ser, então, pessoa que direciona. Agora o versículo 16. Pois não te comprases em sacrifício, do contrário, eu os daria. E não te agrada de holocaustos. Sacrifício agradável a Deus são espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não desprezarás, ó Deus. Deixa eu só lembrar para você, meu querido ouvinte. Nós sabemos que as pessoas se aproximavam de Deus no Velho Testamento, restaurando o seu relacionamento através dos sacrifícios que eram oferecidos de animais, onde havia o derramamento de sangue, porque isso apontava para a cruz. Já era algo lá de Gênesis. E assim as pessoas o faziam. Não era um sacrifício perfeito, porque precisava ser repetido. Esse sacrifício foi perfeito quando ele foi realizado lá na cruz. Mas interessante que esse pecado de Davi, esse pecado específico de Davi, não tinha uma oferta a ser dada. Talvez você não saiba disso. Porque esse pecado havia sido, da parte de Davi, um pecado deliberado. Davi o fez em plena consciência de que estava realizando. E de forma muito consciente, Davi se rebelou contra Deus. Não é simplesmente aquele pecado do erro e não deixa ele ser pecado, mas é aquele pecado premeditado. Aquele pecado onde tudo foi calculado, onde tudo está muito pronto para acontecer, onde até as oportunidades de voltar atrás são dadas, mas o coração continua rebelde. Davi diz aqui que esses sacrifícios, se fosse por esses sacrifícios, ele poderia dar, ele poderia fazer, até porque Davi era muito rico. Se tinha uma coisa que Davi podia fazer, era oferecer muitos sacrifícios. Mas aqui ele lembra da grande verdade. E domingo passado nós falamos sobre isso, não foi? Você lembra, você que estava comigo no domingo passado, que não são holocaustos, não são sacrifícios, não é um mecanismo religioso, não é a nossa condição de religiosidade. Não é apenas o fazer alguma coisa porque o mecanismo nos diz assim fazer. Irmos para o templo, irmos na quarta, irmos no domingo, cantarmos alguns louvores, termos uma liturgia do culto, mas não termos uma vida de adoração, não termos um coração quebrantado. Não é sacrifício que agrada a Deus. Porventura, é sacrifício que o Senhor deseja, ou Ele deseja obediência? Porventura, o Senhor se agrada mais da gordura de animais do que de um coração devoto a Ele, em poder o adorar como um estilo de vida. Davi lembra exatamente essa condição de que não é isso que agrada a Deus. Davi antecipa aqui muitas coisas, né? Não vem o caso da gente falar agora, mas ele diz, tu não te agradas de holocaustos, do contrário eu te daria, e não te agrada de holocaustos. Sacrifício agradável a Deus são espírito quebrantado. Sacrifício agradável a Deus é uma vida de entrega a Ele. É uma vida de adoração por excelência. É quando nós fazemos o que é correto diante de Deus, não pelo um manual de regras, mas porque o natural da nossa vida é viver fazendo o que agrada a Deus. Na nossa casa, no nosso trabalho, no nosso relacionamento com os nossos amigos, o relacionamento na nossa casa com o nosso cônjuge, com os nossos filhos, com o namorado, com o noivo, com o patrão. É um estilo de vida, um espírito que adora a Deus, uma condição de obediência a Deus. Lembrando de 1 João, aqueles que obedecem os seus mandamentos, e os seus mandamentos eles não são pesados.
Por que não são pesados? Porque ele não é uma regra instituída. Esses mandamentos agora, eles estão no nosso coração. É a vida de Cristo em nós. Nós vivemos por causa da vida de Cristo em nós. Sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não despreza a Deus. É vida, meus irmãos. É vida transformada. É vida rendida. É vida entregue. É vida sem orgulho. É vida de humildade. É vida de adoração. O que é que agrada a Deus não são os nossos sacrifícios. Não são o que nós podemos fazer. Como eu faço. Nós devemos fazer. Aquilo que Deus nos deu como habilidade, como dons, eles são muito bem-vindos para a obra do Senhor. Ou, ao contrário das pessoas que não conhecem a Cristo, que esperam que a salvação aconteça na sua vida por algo de bom que eles fazem. Pela esmola que dão, por nunca ter matado, por nunca ter bebido, por nunca isso, por nunca aquilo. Deixe de tolice. Isso são sacrifícios que Deus não se agrada, porque enquanto eu faço um esforço humano, o meu coração continua reproduzindo o que eu sou na essência, um pecador. Então, o que é que agrada a Deus? Um coração contrito, um coração arrependido, um coração voltado para Deus. É isso que agrada a Deus. E é dessa forma que nós podemos ser usados. Você está entendendo? Havia pecado, houve perdão, houve restauração, e tudo isso acontecendo na vida de um pecador, esse pecador tem que ser levado a querer adorar. Imediatamente, a querer servir. Em outro domingo nós falamos sobre Jesus caminhando com os 2 discípulos para Emaús. E o final daquela história eu acho sensacional. É porque quando eles reconhecem quem é Jesus, quando eles reconhecem ali, quando Jesus se revela, e eles então percebem que é Jesus, Jesus já não está mais com eles, eles tinham terminado de fazer 10 quilômetros de caminhada. E depois que eles têm então a percepção de que Jesus estava com eles, eles já tinham sentido no caminho, porque o coração deles ardia quando Jesus então lhes expunha, lhes explicava as Escrituras. Eles imediatamente voltam. Eu acho sensacional pensar que eles disseram, cara, 10 quilômetros aí, né? Vamos dar uma descansada, amanhã de manhã a gente levanta cedo e volta, mas eles voltam imediatamente. Por quê? Porque a nossa condição de servir a Deus, ela é imediata. No momento em que nós somos perdoados, qualquer coisa substitua. Nós somos perdoados, e assim que somos perdoados, devemos então servir. E o versículo 18 e 19: faze bem a Sião, segundo a tua bondade, edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça e dos holocaustos e das ofertas queimadas. Sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Aqui o entendimento de que Davi não despreza, né? Isso que era uma condição do povo judeu. Ele não está desprezando, né, daquilo que é um costume e até um requerimento que aconteça. Mas o certo é que isso não deve anular o que é de essencial, que é a vida do cristão. Então eu lhe convido, meu irmão, você já se viu como um grande pecador? Você já reconheceu o seu pecado? E você já recebeu o perdão? E você já foi restaurado? E você então tem a alegria de então saber das bênçãos de Deus para a sua vida? Agora você é chamado a ser então alguém que vai servir a Deus. Vai servir, meu irmão. Não coloque obstáculos. Vai servir a Deus, não coloque empecilhos. Vá servir a Deus. Use os seus lábios, use os seus dons, ofereça sacrifícios, mas sacrifícios vivos a Deus. É isso que Ele espera de cada um de nós.
Amém? Que Deus nos abençoe. Nós vamos ouvir uma canção e aí nós voltamos para orar por nós, pela família, pelo nosso país e encerrarmos o culto. Não saia daí, o culto não terminou, tá bom? O culto não terminou, então permaneça aí para que a gente possa concluir o culto juntos. Tu
graça, aí bem dentro do que nós pensamos essa noite. Eu queria lhe convidar, meu querido irmão, para nós orarmos, para nós então concluirmos o nosso culto. Deixa então eu só lembrar aqui algumas coisas. Essa nossa condição de estarmos como igreja, mas dado essa situação de ser por transmissão, ainda deve se alongar alguns dias. Eu sei que cada um dos meus irmãos devem estar sentindo o que eu estou sentindo. Hoje de manhã, para mim, foi um momento assim de muita tristeza, né? Porque eu amo a escola bíblica dominical. Eu amo sair daqui de casa de manhã para ir então para o templo, para as nossas salas, para a gente poder ter aquele tempo que é tão gostoso. E aí quando parece que o domingo não é mais o mesmo, né? Foi nos tirado alguma coisa. Mas essa é a realidade. Nós estamos diante de um problema, uma ameaça, né?